Oi, Danilo, tá me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Boa noite. Gabriela, tá me ouvindo? E o resto da turma, pessoal? Deve estar chegando, professor. Tudo bom, Humberto? Oi, professor, tudo bom? Como é que Boa tá? tarde. Tudo bem, caminhando, né? Caminhando, né? Pro finalmente, né, desse semestre? Graças a Deus. Chegando no final. É, isso aí. Esperar a turma, né? Porque acho que o pessoal esqueceu da aula hoje, né? Eita. Nossa, tem 3 pessoas só. Nossa É, Senhora. Eu vou mandar mensagem lá no grupo falando pro pessoal ah, entrar. faz esse favor para mim, por favor, Humberto. Beleza.
Pessoal, estão ouvindo? Sim. Vamos começar também, né? Não dá para ficar esperando aqui, ficar também esperando o resto do pessoal, né? Não tem jeito. Também tudo tem limite, né? Senhor, eu mandei uma mensagem lá no grupo, acho que daqui a pouco o pessoal entra aí. Tá, mas de qualquer forma, vamos começar, Tá bom? tá? Outra coisa, no segundo horário, me lembra, logo no começo, eu vou dar uma rodada no jogo de empresa, tá? Porque faz tempo que a gente não está rodando ele. Vocês me lembram? Beleza. Então, se alguém não jogou, já aproveita e joga. Bem, vamos lá? Não sei por que ele não está pegando aqui. Bem, vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá Sim, ok. senhor. Então, vamos lá? Pessoal, essa é a última aula que nós vamos ter, tá, pessoal? Então, depois dessa, se Deus quiser, só o semestre que vem, em contabilidade de custos, tá ok? Então, o que nós vamos ver hoje? A ideia é a gente falar um pouquinho de tributos. Então, tributos não é tanto contabilidade gerencial, mas faz parte da contabilidade. Geralmente, dentro da contabilidade, tem uma área fiscal que cuida dessa parte de tributária, né? E falar um pouquinho disso, tá ok? Então, primeira coisa, tem esse ditado aí, né? Tem uns 4 ou 5 possíveis autores, né? Que a gente acha referência nesse mesmo ditado para 4 ou 5 pessoas. Um deles é o Benjamin Franklin, mas tem outros. Você consegue achar outros autores para a mesma coisa. A gente não sabe direito quem que foi o original. Só há duas coisas certas na vida: a morte e os impostos. É mais ou menos isso, tá? Então, vocês ainda não sentiram no lombo ainda isso, mas na hora que vocês começarem realmente a trabalhar, a ganhar, vocês vão ver como que pesa esses impostos aí no salário de vocês, ok? Os tributos, pessoal, eles nasceram quando um ser humano começou a se organizar em cidades, né? Então, uma das primeiras cidades que a gente tem referência é a cidade de Uruk. Eu falei quando ele se organizar em cidades, melhor ainda, quando ele começou a se organizar em tribos. Por quê? Porque alguns elementos da tribo eles tinham que se dedicar a tarefas que não eram, entre aspas, produtiva em termos de alimento, e alguém tinha que dar essa subsistência para eles. Então, o pessoal que cuidava de segurança ou limpeza, então alguém tinha que pegar prover essa subsistência. E essa subsistência só era possível se os outros dessem uma parte daquilo que conseguiam angariar, né? Conseguiam, ou em agricultura, ou em caça, de alguma forma angariar. Então, essas pessoas, foi daí que surgiram os impostos, né? Também surgiu quando surgiu algumas lideranças que também a liderança muitas vezes ele também não estava envolvido diretamente nas atividades produtivas. Então, de novo, tinha que ser garantido de alguma forma a subsistência. Essa era a ideia inicial. Depois disso daí, tá, pessoal? Acabou servindo até para angariar riqueza para os governantes, né? Uma série de governantes eram muito ricos, por quê? Porque eles ficavam com a maior parte uma maior parte disso que eles arrecadavam, tá?
Foi daí que surgiram esses tributos. Em Uruk, tá? É uma cidade, é uma das primeiras cidades, estados da humanidade, uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, isso há 4.000 anos antes de Cristo, né, para vocês terem uma ideia, já se registrava em argila, numas tábuas de argila, né, que eles não tinham papiro, não tinham outra coisa, eles registraram nessa tábua de argila os valores dos impostos que a população pagava. Então já eram registrados esses valores. Tá? Bem, no mundo inteiro se paga imposto. No Brasil, nós estamos tendo uma crise estrutural nessa parte tributária já há um bom tempo. Isso daí foi causado começou a ser causado pela Constituição, que ela dava, ela não se preocupava em que os governos diminuíssem os gastos, né? Só que eles aumentassem os gastos, e os gastos nos últimos tempos foram sendo aumentados, e talvez vocês não saibam, né? Mas dinheiro não surge do nada. Mesmo o dinheiro do governo não surge do nada. Alguém tem que pagar a conta. E quem paga a conta somos nós. Até o mais pobrezinho paga. Por quê? Porque quando ele consome qualquer coisa, ele consome um quilo de arroz, e 3 pãezinhos, tem imposto embutido naquele arroz e naqueles pãezinhos. Então, imposto ninguém consegue escapar. Tá? Bem, no Brasil, tá? A legislação, como eu falei, a Constituição, ela não está bem escrita nessa parte tributária, ela deixou muito liberado, tá? De tal forma que se cria impostos com uma facilidade muito grande e os governos eles não têm o interesse de diminuir esses impostos, e sim de aumentar. Por quê? Quando ele aumenta o imposto, ele consegue gastar mais e ele apresenta mais trabalho, tá? Consigo fazer mais coisa, quando na realidade ele está tirando da gente. E muito desse trabalho, a gente sabe muito bem, que só começa, não termina, né? Então, muitos projetos, muitas pontes, muitos viadutos, muitas estradas, só começam, nunca terminam. A gente está cansado de ver isso daí, né? Bem, o portal tributário, tá? Ele diz que ele tem uma lista que ele conseguiu listar 92 tributos aqui no Brasil. E muitos deles são conflitantes, ou seja, se cobra 2 vezes a mesma coisa. A PwC, ela fez uma série de estudos tributários no mundo inteiro, né? É uma empresa de consultoria mundial, e ela coloca o Brasil na 178ª colocação de 189 países em termos de facilidade na gestão tributária. Depois de nós, pessoal, só aqueles países lá, Uganda, sei lá, sabe? Aqueles países que a gente nunca ouviu falar. Mas nós somos os piores dos piores. Tá? Brasileiro, as empresas brasileiras médias, elas gastam em torno de 2.600 horas por ano só para calcular os impostos que elas estão devendo. Em média, no mundo, pessoal, se usa 250 horas. 250 horas dividido por 12, 25, 20 horas por mês. Enquanto na maior parte dos países, com 20 horas por mês, você consegue calcular os impostos de um analista. No Brasil, você está precisando de 2.600. A coisa é tão complexa, mas tão complexa, que hoje em dia o advogado tributário das empresas, tá? Ele é o cara que mais ganha, porque ele consegue ganhar e perder dinheiro para a empresa. É extremamente complexo o cálculo dos impostos aqui no Brasil, tá? Pra você ter uma ideia do lucro líquido que a gente calcula, tá? Aquele lucro líquido,
69,2% deles, 69,2% desse lucro líquido vão servir para pagamentos de impostos. Então, vê o que sobra para a empresa no final, tá? Agora, não é o que sobra para a empresa. Por quê? Porque é lógico, a empresa ela não vai pagar. Tudo bem, saiu do lucro? Tudo bem, não tem problema, saiu do lucro. Mas ela repassou esse imposto para o preço. O preço saiu quase 70% a mais do que ele deveria. É por isso que quando o pessoal às vezes viaja, fica assim encantado com preços de coisas que compra lá e compra aqui. Por quê? Porque se paga uma enormidade de imposto. Tá? A média mundial é de 40%. Nós estamos com 30% a mais. Só isso. Coisa pouco. Bem, o Código Tributário Nacional é a lei que rege os tributos aqui no Brasil. Tá? Então, esse código ele está nessa lei 5.172, de 66, e ela foi absorvida pela Constituição de 88. É aí que eu falei que reside o problema, tá? Por quê? Porque a preocupação aqui é só de captar imposto, não é de gastar bem. Então, como não tem essa preocupação de se gastar bem, se gasta, vamos criar imposto e gastar, vamos criar imposto e gastar. A ideia é essa. Tá? O Sistema Tributário Nacional é um conjunto de leis que regula, tá, esses tributos. Por quê? Porque tem tributo que a gestão, né, e ela é do Estado, tem tributos que é da União e tem tributos que são das cidades. Então, existe, tudo isso aí está mais ou menos previsto, né, tanto na Constituição como no Sistema Tributário Nacional, tá? E está também previsto aqui as leis que regulam a criação de novos impostos, né? Competência tributária. Existe uma competência que é dada na Constituição para cidades, municípios, né, estados e a União criarem imposto. E cada um tem que criar sem entrar na competência dos outros. Tá? Agora, mesmo assim, existem algumas sobreposições. Então, aqui é mais ou menos a parte de como que é essa competência, né? Não vou entrar nesse detalhe. Bem, tributos é o termo genérico, tá? Para o que se paga para o governo. E nós vamos separar esses tributos em vários tipos, né? Então, nós temos aqui, primeiro, os impostos. O que é imposto? É aquela obrigação que tem um fato gerador independente de qualquer atividade estatal específica. Ou seja, não é que o Estado está te fazendo um serviço e te cobra. Não. É você que paga porque você está. Você teve um fato gerador. Por exemplo, você comprou alguma coisa, você pagou IPI e ICMS. Tá? Você tem um carro, você pagou. Pelo fato de você ter o carro, você paga o IPVA. Você tem uma casa, pelo fato de você ter uma casa, você paga o IPTU. Então, os fatos geradores não são aqueles que o Estado te faz alguma coisa. Quando o Estado te faz alguma coisa, é uma taxa, não é um imposto. Por exemplo, você vai tirar uma carteira de habilitação, você vai tirar uma carteira de identidade, o Estado vai te prestar um serviço, aí ele te cobra uma taxa. Imposto não. Não é que o Estado está te fazendo nada. Ele está te cobrando porque você que está fazendo alguma coisa passível de ser cobrado imposto. Tá? Então, nós temos aqui como imposto, tá? Exemplo, IPI, ICMS, ISS, IOF, IPVA, IPTU. Contribuições. Então, contribuições, alguns órgãos fazem contribuições, por exemplo, contribuição sindical, contribuição de iluminação pública. Antigamente, eu estou falando há muito pouco tempo atrás, já no ano passado, né, antes da eleição do presidente, a gente
pagava a contribuição sindical. Todo ano descontavam um dia de trabalho, mais ou menos lá para março, abril, que é uma cacetada. Depois isso aí ficou opcional. A pessoa paga se quiser, não é mais obrigatório. Isso é uma contribuição. Contribuição para a iluminação pública. Então, tem algumas que são obrigatórias e algumas que não são obrigatórias, dessas contribuições. Então, essa de iluminação pública ela está no IPTU, mas ela não faz parte do IPTU, ela vem separado. Empréstimos compulsórios. Faz tempo que não tem, mas ele está previsto. A última vez que teve um empréstimo compulsório foi quando o Collor se elegeu presidente. No primeiro dia de mandato dele, ele confiscou todo o dinheiro que o pessoal tinha em todas as aplicações financeiras e no banco e deixou R$50 com cada um. Isso era todo o dinheiro que o cara tinha. E falou, você se vira com esses R$50, isso é um empréstimo compulsório. Eu pago daqui a uns 4 ou 5 anos. E foi o que ele fez. Tá? Taxas é quando aí o governo ou alguma entidade te faz um serviço, te presta um serviço. Então, você tira uma carteira de identidade, você paga uma taxa. Você tira uma carteira de habilitação, você paga uma taxa. Tá? Então, a licença do veículo, quando você quer registrar uma empresa na junta comercial, você paga uma taxa. Então, são serviços específicos. Isso é taxa. Contribuições de melhoria. Então, uma coisa, imagina que vocês moram numa rua que não é asfaltada, né, ainda é terra batida, e vai a prefeitura lá e calça essa rua, né, ou asfalta essa rua, e depois de um tempo você recebe em casa uma conta para pagar. Você fala, ué, mas eu não fiz nada? Não, não é que você não fez nada. A prefeitura, ela calçou. Como ela calçou e supostamente seu imóvel se valorizou, porque agora ele não é mais uma rua de terra, assim, uma rua calçada, você deve estar valendo mais o seu imóvel, você vai pagar uma parte desse calçamento. Então, são as chamadas contribuição de melhoria. Tem contribuições parafiscais. Então, o que é contribuições parafiscais? São aquelas contribuições que as entidades pagam para Senai, Senac, Sesc, é o Sistema S, conhecido como Sistema S. Tá? Então, o comércio paga para o Senac e para o Sesc uma taxa todo ano. As indústrias pagam para o Senai uma taxa todo ano. E aí tem um valor de taxa, que eu não sei quanto que é uma taxa que é pago por esses órgãos. E o objetivo deles é prover educação ou entretenimento para os funcionários, né, desse tipo de indústria ou de comércio, né? Quem já foi no Sesc sabe como que é, né? Então, eles te pedem a carteirinha, você paga bem menos ou você não paga lá. Então, por quê? Porque o empregador está pagando. Se você não é associado, você paga o preço normal. Você vê teatro, você vê show, você vê um monte de coisa. Os tributos, eles podem ser cumulativos e não cumulativos. Cumulativos, tá, pessoal? É quando você vai pagando numa cadeia produtiva, que você tem vários elos, você paga no primeiro elo, paga no segundo elo, paga no terceiro elo, vai pagando em todos os elos, e na realidade você está acumulando o imposto. Eu vou mostrar daqui um pouco que isso daí gera um efeito multiplicador no valor que você paga, estúpido, é um negócio gigantesco. E tem o não cumulativo. O não cumulativo, você recupera. Você recupera um imposto da cadeia anterior. Você paga um novo e recupera o anterior. Paga um novo, recupera o anterior. Então, são as duas formas, né, que a gente tem. Nós podemos também dividir os tributos em tributos diretos e indiretos.
Os diretos, eles geralmente estão relacionados à renda ou ao lucro. Então, é o imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, está relacionado ao salário ou ao lucro, tá? Os indiretos, eles estão relacionados a produtos. Então, por exemplo, quando você compra alguma coisa, que você paga IPI, ICMS, eles são considerados impostos indiretos. Tá? Tem imposto, tem tributo que é fixo, tem tributo que é proporcional e tem tributo que é progressivo. Então, valor fixo, por exemplo, tem alguns profissionais liberais que pagam um imposto sobre serviço que é constante, não muda. Tá? É para todo mundo igual. Tá? É como se fosse um valor fixo. Tá? Então, é um tributo fixo. Lógico que depende do tamanho, né, da empresa de serviço ou do faturamento desse profissional. Tem aqueles que são proporcionais, tipo IPI, ICMS, que são uma porcentagem da receita de vendas. Tem aqueles que são progressivos, que nem imposto de renda pessoa física, são várias faixas de taxa, né? Conforme você ganha mais, você paga mais. Você ganha menos, você paga menos. Então, outra classificação é tributo pelo fato gerador, por exemplo, se for por renda, típico de imposto de renda, ou por patrimônio, IPVA, IPTU, ou por consumo, IPI, ICMS, ISS. E aqui dá para a gente perceber como é que funciona a cumulatividade ou não. Tá? Então, vamos imaginar uma empresa com esse elo produtivo, porque ela compra matéria-prima, que vai processar, que vai dar uma segunda processada e vai assim por diante, até nesse elo. Vamos supor que no primeiro elo a empresa venda por R$100. E vamos imaginar que o imposto é de 10% em toda a cadeia, que pode variar. Né? Bem, se esse cara pagou R$100, ele vai pagar 10% de R$100, ele vai pagar 10%, vai pagar R$10 de imposto. O segundo elo, ele comprou por 100, ele fez um processamento, ou ele colocou alguma coisa a mais nessa matéria-prima, e vai vender por 142, porque ele tem quer um markup, um determinado markup. Nós vamos explicar daqui um pouquinho o que é markup. Então, ele quer um determinado markup, então, vai vender por 142. Pois bem, vai pagar 10%, 14,29. Vai para o terceiro elo. Terceiro elo, comprou por 142, vai fazer alguma coisa, processar alguma coisa, ele quer algum markup, e vai vender por 204. Vai pagar 20,4 de imposto. O quarto elo comprou por 204, vai jogar alguma margem em cima, vai fazer algum processamento e vai vender por 291. E o quinto elo comprou por 291, ele quer também aquele mesmo markup, né? Vai vender por 416 e vai pagar 41. No final de contas, o que se pagou foi um terço, um quarto daquele preço. Olha só, se pagou 115. O último, o cara do elo, consumidor, pagou 416. Dentro desses 416, tem 115, que é a soma disso daqui, de impostos. Ele não pagou 10%, não pagou 41% de imposto, ele pagou 115. Tá? Então, a Receita acabou recebendo 115. Isso é quando não é cumulativo, é cumulativo o imposto. Os impostos tipo IPI e ICMS, eles são da tipo
não cumulativo, ou seja, são recuperáveis. Como é que funciona isso? Então, mesmo elo, mesmo markup, tá? Só que esse cara, ele vende por 100, eu vou aplicar um markup sobre 100, tá? Mas, detalhe, eu vou conseguir recuperar esses 10. Como assim? Quando ele calcula o imposto dele, ó, 12,86, que é 10% de 128. Desses 12,86, ele vai pagar só 2,86. 10 ele não paga. Por quê? Porque 10 foram pagos pela cadeia anterior. Então ele pega a nota fiscal, se vocês repararem na nota fiscal, vem destacado IPI e ICMS. Então ele pega aquele valor que ele pagou já antecipadamente e tira do que ele tem que pagar. Tá? Então ele está recuperando esse valor. Recuperou esse valor, ele vai pagar só a diferença. Como o markup ele é calculado em cima do preço real, né, que você está cobrando, né, você não está comprando aqui por 100, na realidade você está comprando aqui por 90. Por quê? Porque você vai recuperar 10. Então o preço que você está comprando é 90. O cálculo desse valor de venda é feito sobre o preço menos o imposto recuperado. Bem, o próximo também, ele comprou essa matéria-prima, só que ele não vai pagar 128, ele vai pagar 128 menos 12 e 8, menos 16 e 12,86. Porque ele vai recuperar esses 12,86. Então, em cima disso que ele calcula o markup, ou seja, o preço final. Tá? Então, ele calculou aqui o preço com o markup de 10% disso daqui dá 16,53, mas ele vai tirar o que foi pago anteriormente e vai pagar só a diferença. E isso aqui se repete. Reparem, pessoal, no final das contas, esse daqui, o preço do último elo vai ficar 273. Tá? Quando era acumulativo, né, era 416, sabe? 3/4 do preço, às vezes até menos. E o cálculo dos impostos, né, vão ser pagos, na realidade, 27,33, que é 10% disso. Isso que é o valor do imposto final. Então, isso que é fazer crédito de imposto. É você, quando calcular o imposto, você tirar o que foi pago nos elos anteriores. Então, você pode fazer isso usando a nota fiscal. Pela nota fiscal, você sabe qual que é o valor que veio de IPI e de ICMS e você vai ter o crédito disso. Agora, não é tão simples assim, tá, pessoal? Porque isso dá um trabalho assim federal para fazer. Não é uma coisa muito simples. Pessoal, deixa eu avisar, logo depois do intervalo, agora a gente vai parar 5 minutinhos, depois do intervalo nós vamos jogar o jogo de empresa. Por favor, me lembrem, assim que eu entrar, para rodar o jogo de empresa. Tá? Bem, os principais impostos, nós temos o IPI, que é Imposto sobre Produto Industrializado, que é um imposto federal, tá? Ele tem a alíquota de 10% a 300%, no caso de cigarros, bebida alcoólica, né? O cálculo dele é a base de cálculo, mais a alíquota vezes a alíquota de IPI, né? Então, a base de cálculo dele é basicamente qual que seria o preço líquido, né? Sem o IPI. Sobre ele vai ser aplicado a alíquota de IPI, e você tem o preço final. Outro imposto é o ICMS. ICMS ele é estadual, a alíquota vai de 7% a 25%, só que ele é calculado de uma maneira que a gente chama por dentro, e não por fora, que nem o IPI. Isso faz o seguinte, esses 25%, tá, pessoal, ele acaba se transformando, na realidade, em 33%. Muito mais caro. Como assim?
é que você tem que aplicar essa fórmula aqui, ó, a alíquota real é 1 dividido por 1 menos a alíquota nominal. Então ele fala, é 15% de imposto, na realidade é 25% de imposto, na realidade é 33%. 7% de imposto, na realidade é 7,52%. Se aplicando isso daí. Que é o cálculo do por dentro, tá? E em cima desse, tá? Desse valor aqui, que você vai multiplicar pela alíquota real, né? Que é essa daqui, é o valor, é o preço com o IPI. Então, você acaba pagando imposto também sobre o IPI, ou sobre imposto, imposto sobre imposto. Imposto de renda à pessoa jurídica e pessoa física também são impostos federais sobre receita e sobre lucro, né, de empresa. O markup que eu falei é o seguinte, o preço ele é composto do custo mais o markup. Então, se a gente for fazer aqui um markup, por exemplo, de 35%, na realidade, como esse markup é 35% sobre o preço unitário, você tem o preço unitário nas duas formas. O preço unitário igual ao custo unitário mais markup, e markup igual a 0,35 de preço unitário. São duas equações. Joga 2 na 1, você chega nessa equação, preço unitário, custo unitário sobre 0,35 preço unitário, passa o 0,35 para lá, fica 0,65, passa o preço, aliás, o 0,65 para o outro lado, fica preço igual a custo unitário dividido por 0,65. Em outras palavras, o preço ele é o custo unitário dividido por 1 menos o markup. Você usa isso daí para calcular qual que vai ser o preço do produto, tá? Bem, pessoal, logo depois que a gente retornar, a gente continua, já vamos entrar nos jogos de empresa, na sequência, e depois, pessoal, nós vamos fazer exercício de tributos, tá? Também pode entrar no Excel, naquela planilhinha de tributos. Tá ok, pessoal? Então, é isso aí. Eu acho que a gente já pode ir se desconectando. Então, retornando, vamos jogar o jogo de empresa. Por favor, me lembrem. Vamos tomar um café.